Em Amsterdã, na Holanda, está a casa de Anne Frank. Fugindo da perseguição nazista, ela viveu com sua família no compartimento secreto de sua casa. Durante parte da Segunda Guerra Mundial, enquanto ficou trancada sob o espectro nazista, ela escreveu um diário extraordinário. Nele, o diário de Anne Frank, ela conta que a vida de sua família mudou completamente. E conta que tipo de vida sua família levou neste confinamento, que durou de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944. Griffith W. Thomas disse: o mesmo fogo que derrete a cera endurece o aço. Próximo à casa de Anne Frank, você vai encontrar a segunda igreja que foi construída após a Reforma Protestante. É fácil avistá-la. Ela se desponta no coração de Amsterdã. Ao entrar no interior dessa igreja suntuosa, você pode respirar um ar fúnebre que permeia o ambiente. É difícil acreditar que uma igreja que já abrigou grandes manifestações da glória de Deus hoje tenha se tornado uma espécie de mausoléu. Quando os turistas entram e pisam no espaço retangular demarcado no chão, os guias turísticos que os acompanham dizem que eles estão caminhando sobre um túmulo. O lugar se transformou literalmente em um cemitério. A igreja é uma tumba histórica. Aquele lugar onde milhares de pessoas tiveram experiências maravilhosas com a presença de Deus, hoje não passa de uma cripta. O cheiro de morte está em toda parte naquele recinto religioso. O pecado assumiu contornos sagrados. Revestiu-se da religião e baniu a glória de Deus do meio do seu povo. Com o esfriamento espiritual, a reforma se tornou um movimento. De movimento, passou a ser um monumento e com o tempo se transformou em um mausoléu. Por quê? Nós necessitamos desesperadamente de um poderoso avivamento, porque o pecado transforma a igreja numa trunda glacial. Romanos 3:23 e 6:23 fala da letalidade do pecado. Romanos 5:12 diz que o pecado mata tudo que toca. O pecado torna o homem hostil, frio, alheio às coisas sagradas. O pecado banaliza o que é santo, emporcalha o que é puro. O pecado esfria a relação do homem com Deus a ponto de congelar seu coração, petrificando-o para não ouvir as palavras inefáveis de vida proferidas pelo Criador. O pecado, ele coloca mortalha no culto, porque age de forma vociferante, matando a paixão por Deus que deve ser inerente ao ato de adorar. O culto é um evento, um encontro entre dois corações amorosos, o coração de Deus e dos seus filhos queridos. Mas sabe o que o pecado faz? Tira os olhos do colo aquecedor do Pai e lança os filhos numa vida de mendicância. O pecado danifica o frágil tecido da gratidão, destrói a sublime rendição. Sabe, o pecado tira a espontaneidade que reveste essa relação de amor e transforma tudo o que fazemos em uma obrigação. O culto se torna um ato amorfo de religiosidade. O pecado transforma pregadores em pedras de mármore. O pecado reduz a cinzas
homens que estiveram em chamas. O pecado torna o solo da excelência da vocação ministerial na areia movediça do profissionalismo pastoral, ministerial, no pântano do secularismo. O pecado transforma a aspiração em ambição, substitui a inspiração por mera transpiração da carne. George MacDonald declarou que a ambição não é nada senão a sombra maquiavélica da aspiração. O pecado tira o tempero das reuniões e as transforma em algo insípido. O pecado tenta represar no tempo uma experiência que nós deveríamos ter com a eternidade. O pecado é desprezível. C.S. Lewis diz que o pecado é antinatural. O pecado é contrário à vida, ele diz. O pecado cheira mal. O pecado humaniza o que é divino, conforme Romanos 1. O pecado transforma a fé em incredulidade, a esperança em desespero, a festa em luto. O pecado drena, ele faz escoar toda a vitalidade da igreja. Conforme Apocalipse 3, 15 e 16, o pecado seca as raízes e mata tudo o que sobra, todo o resto. Diante de tamanha violência contra o coração de Deus, que poderia vencer o poder do pecado, senão uma ação surpreendente, mais poderosa da nossa parte? E se o pecado afeta tanto assim a psicologia humana, o culto, a pregação, a vida da igreja, não seria compreensível que em tempos de avivamento tenhamos manifestações tão grandiosas de Deus? Não será por isso que em tempos de avivamento é comum vermos pessoas tremendo, gemendo, gritando em clamor, em estado de arrebatamento, sendo lançadas e prostradas ao chão, pasmas, quebrantadas pela presença daquele que é santo? Às vezes, para reconstruir, é preciso implodir. Outras vezes é necessário explodir. Quando o avivamento chega, a primeira coisa que acontece com o deslumbramento diante do afeto do coração amoroso de Deus e da magnitude da sua misericórdia é o arrependimento. Há um profundo despertamento para a compreensão da loucura de viver longe dos braços do Pai, afundado no charco desse mundo tenebroso, como Jonas relata no capítulo 4 da sua história. Há um retorno no avivamento, com lágrimas, gemidos, é a firme resolução de agradar aquele que suportou a cruz por causa dos nossos pecados. Precisamos desesperadamente de um avivamento. Precisamos urgentemente de arrependimento. Leonard Ravenhill, em seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele conta a experiência de um pastor que pregou uma tabuleta na porta de sua igreja com os seguintes dizeres: esta igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. O pecado mata e sepulta. O avivamento ressuscita. O pecado cala a igreja. O avivamento torna sua voz audível. O pecado joga a igreja moribunda num leito de conformismo. O avivamento lhe devolve a saúde e a põe de volta, de pé, para realizar a missão de despovoar a rota do inferno e encher o caminho do céu com vidas compradas pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Dr. John Stott, considerado um dos maiores exegetas bíblicos do século XX, disse que, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja,
E a mesma ordem precisa ser observada hoje. Não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, não há avivamento sem derramamento do Espírito. Pense, antes de mandar, antes de enviar a igreja para o mundo, Cristo enviou o Espírito para a igreja. O pecado é o grande inimigo do avivamento. O inimigo do avivamento não é seu pastor. O inimigo do avivamento não é a forma que sua igreja, sua comunidade celebra. O inimigo do avivamento é o pecado. Você não vive um avivamento e não é culpa de ninguém, a não ser sua culpa. Pense que nós precisamos viver um avivamento, porque nós poderíamos estar saindo de um movimento, entrando para um monumento e nos tornando um mausoléu, um museu. Que o Espírito se mova sobre nós, que o Espírito se mova em nós, que o Espírito se mova através de nós. E aqueles que estão debaixo da graça, o pecado já não terá sobre eles domínio. Haverá um tempo de avivamento, quando houver quebrantamento e arrependimento. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.